Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Jesus Vem, Você Vai. Um programa oferecido aqui pela Igreja Batista Maranata, né? E na apresentação desse programa de hoje está aqui o pastor Patrício, que fala com você hoje, seu servo. E também estou com o meu irmão Jaime, o parceiro, né? Fala aí com o povo, Jaime. Glória a Deus, eu me chamo Jaime. Estou aqui para levar uma palavra juntamente com o pastor Patrício, para interagir com você, para o seu coração, para a sua família. Se sinta abraçado por essa equipe em nome de Jesus, porque o abrir e fechar de olho pode acontecer a qualquer momento, na minha e na sua vida. Jesus vem. E aí, você vai? Amém. Exatamente, Jaime, é isso aí. Eu convido você a estar conosco nesse dia maravilhoso, abençoado, né? Convide seus familiares para assistir esse programa. Convide seus vizinhos também. Compartilhe o link que vai estar aí. Também aperte no sininho, dê o seu like, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. Convide pessoas e fique conosco nesses poucos minutos, mas que serão encorajador, que serão abençoador para você, tá bom? Será um canal de bênção nesses minutos que você estiver conosco, ok? Deus abençoe. E nesse momento, nós vamos ficar com nossos patrocinadores. Tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Olá, seja bem-vindo novamente. Agora é o momento que a gente vai compartilhar a palavra, né, irmão Jaime? Eu quero trazer para você hoje, nesse dia abençoado, a palavra do bom samaritano. Né? O bom samaritano, Jaime, é de grande importância, né? Relevante demais. Por quê? Porque o bom samaritano hoje está faltando. Né? Inclusive dentro das igrejas, inclusive dentro dos lares. Na sociedade, o bom samaritano de fato está faltando. Né? E eu quero trazer essa palavra para você hoje, juntamente com meu irmão Jaime, para que venha abrir os seus olhos, abrir os olhos de quem você está aí por perto, né? Dos que estão ouvindo, que estão assistindo nesse dia abençoado. Quero convidar você que está em casa, que você estiver no seu carro assistindo, no seu tablet, com o seu celular, aonde quer que você esteja.
convido você a abrir sua Bíblia, ou no celular, no aplicativo, para a gente compartilhar essa palavra abençoada, tá bom? A palavra está em Lucas capítulo 10, versículo 25. A parábola do bom samaritano. É muito conhecida, muito ministrada, muito falada pelos pastores, presbíteros, pelas igrejas, tanto católica como protestante, evangélica. É uma parábola muito interessante, porém, como você nunca ouviu falar dela ou ministrada como vai ser hoje, tá bom? Eu te convido a você ficar aí esses poucos minutos, porque você nunca vai ouvir uma palavra ministrada como ela vai ser ministrada hoje. Essa parábola do bom samaritano, Jaime, é interessantíssimo, né? E desde já eu quero dizer para você, grandes revelações nós traremos à tona nesse programa de hoje. Você vai, se estiver em casa, e pega um caderno, uma caneta, um lápis e anota, porque terá grandes revelações da palavra de Deus nessa parábola do bom samaritano, que talvez você não ouviu na sua igreja, não ouviu alguém ministrando, alguém falando sobre ela, e você vai ouvir hoje nesse programa. Jesus vem, você vai. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Jaime, olha: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo aquele homem, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faz isso e viverá, disse Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, Jaime, olha só, a si mesmo, disse para Jesus: e quem é o meu próximo? Perguntou aquele homem. E Jesus aqui inicia a história, a parábola do bom samaritano. E é assim que se inicia a parábola do bom samaritano. Veja que aquele homem, Jaime, você que está em casa, ele é um doutor da lei, é um mestre da lei. Ele entende muito bem sobre leis, sobre tradições, sobre obediência. Ele entende demais. É tanto que ele falou ali do primeiro mandamento: amarás a Deus com toda a tua força, acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, mas principalmente também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquele homem entendia da lei, ele sabia dos 10 mandamentos. E aí ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Jesus? É uma pergunta que eu quero fazer também nesse dia no qual nós estamos apresentando aqui. Quem é o nosso próximo, Jaime? Quem é o teu próximo, você que está em casa nos assistindo? Quem é o nosso próximo? Então aquele homem, mestre da lei, doutor da lei, perguntou para Jesus. E aí Jesus inicia a parábola do bom samaritano. E eu quero aqui, aos poucos, desenvolver esse texto com você. Você vai entender. E a pergunta, no final, a gente vai dar a resposta. Quem é o nosso próximo? No final da ministração do programa, nós vamos te dar essa resposta, em nome de Jesus. Primeiramente, Jesus vai começar dizendo: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Quem é os salteadores, pastor? Jaime, quem é? É os assaltantes de hoje em dia. São os assaltantes, aqueles que roubam, aqueles que espancam, aqueles que furtam, levam nossos bens, né? E são os assaltantes de hoje em dia, atualizando para os nossos dias de hoje, né? Então descia um homem de Jerusalém para Jericó, provavelmente ser um pai de família, provavelmente um homem a trabalho, levando bens, levando dinheiro, levando seu transporte, né? Não sei se é um camelo, um cavalo, mas ele estava indo a Jericó, a outra cidade, provavelmente estava indo no seu transporte animal, né? E levando os seus bens, levando seu dinheiro, suas roupas, né? E descendo a Jericó, ele caiu nas mãos dos salteadores, dos assaltantes, os quais o despojaram, ou seja, tiraram tudo que ele tinha, Jaime. Tiraram a roupa, levaram o dinheiro, levaram o animal que ele estava sendo transportado, levaram tudo daquele homem. Até as roupas do corpo foram tiradas. Vejam só. E os quais despojaram, e além disso, o espancaram. Surraram, meteram a surra nele, Jaime. Bateram naquele homem. A ponto de aquele homem, você que está nos assistindo, ficar como morto. A surra foi tão grande, forte, que aquele homem ficou como morto, caído no chão. Né? E Jesus vai continuando, deixaram ele meio morto. E aí Jesus vai começar no verso 31,
a dizer que algumas pessoas passavam por ali. E diz assim, ó, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho de Jerusalém a Jericó, certo sacerdote. Quem é o sacerdote, Jaime? Diz aí pro povo, quem é um sacerdote no dia de hoje? Um pregador da palavra. Pastor, né? Pastor. Presbítero, né? Que se diz ser homem de Deus. Exatamente, é um pastor no dia de hoje, é um presbítero, é um padre, é exatamente o sacerdote que o Senhor Jesus está falando. Esse sacerdote aqui da Bíblia, que ele está falando da história do bom samaritano, nos dias de hoje, trazendo para nós, é nada mais, nada menos do que um pastor, um padre, um presbítero, um líder da sua igreja ou da minha igreja, um líder religioso. É um homem assim. Ou seja, conhecedor da palavra, conhecedor de Bíblia, conhecedor da lei, conhecedor dos mandamentos, conhecedor de Gênesis e Apocalipse. É um homem assim. E ele diz o Senhor Jesus nessa história que esse sacerdote, vendo aquele homem caído no chão, Jaime, vendo aquele homem ali seminu, aquele homem espancado, ensanguentado, meio morto, quem passasse por ali dizendo, morreu. Já acabou a vida daquele homem, ele está morto, nem se mexe. Quando esse sacerdote desce e passa e vê de longe, ele não chega nem perto, Jaime, ele vê de longe um homem lá ensanguentado, seminu. Aquele sacerdote, o Senhor Jesus vai dizer que ele passa de largo, ele passa distante. Passar de largo aqui é passar de longe, passar bem longe daquele homem, daquele corpo que estava ali, né? Então, o que é que a gente aprende aqui já no primeiro ponto, Jaime? Que não adianta só eu ser pastor, eu ser presbítero, eu ser padre, eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se eu ver o meu irmão caído no chão, e não precisa nem ser meu irmão, se eu ver qualquer um caído no chão, e eu não estender a minha mão para ajudar, eu não estou fazendo nada. Forte. É tudo em vão eu ser pastor, eu ser padre, eu ser presbítero, eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, será em vão. É exatamente o que o Senhor Jesus fala. Um sacerdote, Jaime, desceu, passou de largo e não estendeu a mão. Diz aí, Jaime. É muito forte, né? Você dizer que serve a Deus e na hora de servir, deixar a desejar. Ou seja, fingir que não é com você. Você vê o seu irmão caído, em vez de abraçar, você passa de largo, que nem esse sacerdote. Ainda não chegamos no levita, mas estamos ainda no sacerdote. A sacerdote diz abraçar tudo, abraçar o mundo, abraçar as pessoas, prega isso, né? Em vez de viver isso, não vive, dá exemplos completamente errados. Exemplos que não são vividos na vida dele. Ele tenta passar para a população e não vive isso. E aqui também tem uma promessa, no versículo 28, que o próprio Jesus disse, faça isso e viverá. Siga esse exemplo. Siga esse exemplo de um bom samaritano. Olhar para o bom samaritano e não olhar para dentro de nós, né, irmão Patrício? É forte, é isso mesmo, Jaime. Você que está em casa, você entendeu isso? Não adianta apenas ser pastor, ser presbítero. Não adianta ter esse título, mas tem que praticar aquele título, aquele nome que você recebeu. E eu falo isso para pastores, para presbíteros, para líder de igreja. Eu falo isso para esses assim. Porque a multidão está precisando hoje, Jaime, de um abraço. As pessoas lá fora estão precisando de um copo de água. As pessoas lá fora estão precisando de um prato de comida, né? E as pessoas lá fora estão precisando de ajuda. Então, a parábola do bom samaritano cai como uma luva nos dias de hoje. Exatamente por isso. Porque são muitos templos, muitas igrejas, mas são poucos aqueles que estendem a mão para o necessitado, para o que está com fome, para aquele que está com sede, aquele que não tem o que vestir, aquele que não tem o que calçar. E é exatamente o que Jesus nos ensina, né? Nós estender a mão para aquele que precisa. Sermos imitadores de Jesus, do Senhor Jesus, amando o próximo, não só de palavras, mas amando na prática. Esse é o nosso papel, papel de líder, papel de cristão, papel de servo do Senhor, né? Agora nós vamos para o levita, e você vai ficar impressionado. Quem é o levita aqui? Jesus vai dizer assim, ó, também de igual modo descia de Jerusalém a Jericó um levita. Pastor, quem é o levita? Levita nada mais é do que aquele que é descendente da tribo de Levi.
Você sabe o que é que a tribo de Levi fazia? Era responsável no Antigo Testamento? Nada mais, nada menos do que carregar a Arca da Aliança. É muito forte. Jaime, eles tinham que carregar, eram os responsáveis para receber ofertas e também por carregar a Arca da Aliança. Você está entendendo isso aqui? Numa imensa santidade. Eles carregavam a santidade. Aonde eles levavam aquela arca, a santidade, a presença do Senhor ia junto com eles. Então aqui o levita que ia passando era da tribo de Levi. Da mesma forma, irmão Jaime, ele também passou de largo por aquele homem. O levita da tribo de Levi, responsável por carregar a presença de Deus, na hora de carregar a presença de Deus, abandonou o cara lá no chão. Não fez questão, não estendeu a mão, não deu lugar, não teve empatia nem compaixão. Simplesmente o levita passou de largo. Deixou aquele homem lá agonizando no chão, todo ensanguentado, despido, sem nada ali, com dor, ferido. E aí vai uma mensagem pra gente, pra você que está assistindo hoje também. Você deve estar se perguntando, meu Deus, pastor, tudo que o senhor está falando é verdade. Estou dentro de uma igreja, ninguém olha para mim. Meu Deus. O pastor não se esqueceu de mim. O levita se esqueceu de mim. O presbítero se esqueceu de mim. O padre se esqueceu de mim. E aí, pastor? É exatamente isso. Aí eu quero deixar uma palavra para você e declarar. O homem pode esquecer. O pastor pode esquecer. O presbítero, o padre, o líder da igreja pode esquecer, meu irmão. Mas tem um que não esquece de mim e de você. Glória Esse é Deus, ele não esquece. Isaías 49, 14 e 15 diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho que criou no seu ventre, Deus está dizendo para você hoje: eu, Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti, meu filho e minha filha. Eu não me esqueço de ti, diz o Senhor. Certo, Jaime? Glória a Deus. Não esqueço de ti. Bom samaritano é para isso, para a gente refletir, para a gente entender que homem esquece, sacerdote esquece, levita esquece, padre esquece, pastor, líder esquece. Mas tem um lá em cima, que ele está te vendo, ele está te observando, ele vê a tua luta, ele vê a tua dor, e ele também escuta o teu clamor, ele tem escutado, pode ter certeza. Continua tendo fé, crendo em Jesus Cristo, que ele está te vendo, que ele está te ouvindo, pode ter certeza, confia em Deus. Bendito, bem-aventurado, aqueles que confiam no Senhor, são benditos e são bem-aventurados. Deposita a tua confiança em Deus, deposita a tua esperança no Senhor, não em homem, não em nada terreno, não em poder do homem, mas em Deus que fez os céus e a terra. Confia nele, espera nele, que ele fará por você, por sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Confia no Senhor. Amém, meu irmão? Você que está em casa, receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Continuando, Jaime. Agora que vem o bom samaritano. Forte. Aí vem o bom samaritano, vem também descendo de Jerusalém para Jericó. O bom samaritano. Aqui tem um detalhe riquíssimo que quase ninguém pega. O bom samaritano não se comunica com o judeu. Eles têm rixa. Nessa época eles tinham rixa. Era como se fosse, irmãos, só que com rixa. Eles brigavam entre si por questões éticas, religiosas, porque os judeus achavam que os samaritanos não eram puros na essência, por se misturaram com outros povos. Mulheres ficaram com outros povos pagãos, e aí deram filhos, e aí se deu Samaria, que são os samaritanos. Então os samaritanos não se comunicavam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. E quem era aquele homem que estava caído ali no caminho, despido? Quem era aquele homem que estava ensanguentado? Nada mais do que um judeu. E quem vai descendo, Jaime? Um samaritano. Eita, é forte. Ei, pode esquecer de você, pode estar esquecendo, ninguém está ligando para você, mas aqueles que você menos espera vai ser aqueles que estendem a mão para você. A tua família pode te esquecer, o teu pai pode te esquecer, a tua mãe te esquece, o pastor esquece, o padre esquece, mas vem um de fora, um desconhecido, um que você nem imagina, esse vai estender a mão para você, vai te ajudar, vai te levantar, vai tirar desse deserto, vai te tirar do vale. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus que vai vir alguém como esse samaritano e vai te ajudar nessa caminhada.
Amém? Então esse samaritano é esse. Não se comunicava. E ele parou, Jaime. Ele parou. Provavelmente esse samaritano estava de viagem a negócios. Estava apressado para fazer as coisas. Para resolver os negócios. E aquele bom samaritano, ele simplesmente, Jaime, parou tudo. Por um momento ele esqueceu dos negócios, ele esqueceu da rotina cansativa, da correria da vida, ele se esqueceu do que ele ia fazer lá em Jericó. Ele parou. Ele ignorou tudo isso para ajudar o próximo, para ajudar aquele homem. Então o bom samaritano para. E aí, olha o que é que ele vai fazer. Ele desce do cavalo. Ele pega azeite, passa na ferida daquele homem. Ele pega panos e faz ataduras, ele faz curativo naquele homem. Depois disso, Jaime, ele pega aquele homem nos braços e leva para o seu cavalo. Ei, agora a revelação para você aqui, você que está em casa. Esse bom samaritano aqui é Cristo, e aquele homem caído é eu, é você que está em casa. Era nós quando estávamos caídos, feridos, era nós que estávamos na sarjeta. Cristo veio, ele colocou azeite na minha ferida, na sua ferida, ele fez curativo, ele colocou eu e você nos braços, colocou em cima do cavalo dele e nos levou para a hospedaria. O bom samaritano é Cristo, aquele homem caído é eu e você. Jaime, a palavra de Deus diz que aquele homem que o bom samaritano levou aquele homem para a hospedaria. Levou para o dono do hotel. E disse assim, olha, deixa ele aqui. Eu estou pagando a diária. Tá aqui a moeda, os 2 denários. É como se fosse 2 diárias. Estou pagando 2 diárias aqui para esse homem. Cuidem dele. Tudo que ele gastar daqui para frente também, pode deixar, eu vou. Mas quando eu voltar, tudo que ele gastar eu pago. Sabe que é isso? Quem fez isso por mim e por você? Jesus Cristo. Naquela cruz ele pagou a nossa dívida, ele pagou o nosso pecado, as maldições que estavam sobre mim, sobre você, sobre a nossa família. Ele pagou naquela cruz, naquele dia, ele pagou todas as dívidas. Jesus Cristo fez igual o samaritano. Jesus Cristo também, além de ele pagar, ele disse para o dono do hotel. O dono do hotel, Jaime, o dono do hotel, você que está nos assistindo, é o Espírito Santo. Ele disse, ó, eu vou para o Pai, mas o dono do hotel, que é o Espírito Santo, vai cuidar de você, vai cuidar daquele homem caído. E o dono do hotel é o Espírito Santo. Jesus foi e deixou aquele homem nos braços do Espírito Santo, no cuidado do Espírito Santo. E aí, Jaime, aquelas moedas, ele disse assim, ó, eu vou pro Pai. Quando eu voltar, eu vou resgatar você. Eu vou tirar você daí. Tudo que você gastar aqui no hotel, na casa, eu vou pagar também. Ou seja, cumpre-se aquela palavra de Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, irmão, eu não sei onde você pecou, onde você tropeçou, onde você errou, mas se você é cristão, se você aceitou esse Jesus, não importa, meu irmão, Jesus está aqui de novo, pronto a estender a mão para você, para te resgatar de novo, para dizer, você é meu filho, você é minha filha. Venha para mim de novo, para os braços do Pai, diz o Senhor Jesus. Jaime, tremenda essa revelação. Tremenda. O bom samaritano, Jaime, é Cristo. Aquele homem caído é eu e você. O dono do hotel é o Espírito Santo. As moedas foi o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Você não tinha visto ninguém pregar dessa forma. É exatamente isso que fala. As parábolas falam de Jesus, falam de um Pai, falam do Espírito Santo. E essa parábola do bom samaritano nada mais é. O bom samaritano nada mais é, Jaime, do que Cristo. Acrescenta mais algo para nós aí, Jaime. E nós somos o espelho disso, né? Nós temos que ser o espelho. Ele diz, seja a luz do mundo, assim também como eu sou luz. Seja santo como eu sou santo. Se eu não tiver esse exemplo na minha vida, se eu não praticar isso, eu nunca vi a Deus e nunca nem provei do amor dele. Eu não senti a dor do meu próximo. Exatamente. Eu vejo o meu próximo numa situação que aquele homem estava, né, sujo. Foi espancado. Muita da gente hoje, muitas das pessoas, muitos dos irmãos já convertidos estão passando por essa situação dentro das igrejas. Exatamente. E os levitas, os sacerdotes, faz de conta que não vê, mas estão vendo. Mas faz de conta que não estão vendo. Mas não se preocupa com isso, não. Você que está nos assistindo. Porque vem pessoas que você menos espera, que nem o pastor Patrício falou. Pessoas que você menos espera, são essas pessoas que vão levantar a mão para você. Porque é essas pessoas que Deus vai levantar para te levantar.
Não se sinta caído, se sinta abraçado pela palavra de Deus. Ela é a luz do mundo. E se ela é a luz, você também vai brilhar. Amém? É exatamente isso aí, Jaime, né? Tiago fala, né? Se você tem fé. Tiago também fala assim, que se você faz uma pergunta, você crê em Deus? Tiago faz uma pergunta. Aí ele mesmo responde, sim, se você crê, até os demônios creem e eles estremecem. E é forte. Né? Até eles creem e estremecem. Então, não basta crer, tem que fazer, tem que praticar a sua fé, tem que praticar o amor que você prega, o amor que você canta, que você louva. As pessoas dentro de casa louvando, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu amo meu próximo, mas na hora do vamos ver, o pessoal não pratica, Jaime, né? Então, assim, respondendo agora, Jaime, respondendo a pergunta do início, quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo, Jaime? Você já parou para pensar nisso? A pergunta que aquele homem perguntou a Jesus. Senhor Jesus, quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Você já parou para pensar? Você já refletiu nisso? E eu vou responder agora já no fim do programa. O meu próximo, o seu próximo, o próximo do Jaime, é todo aquele que estiver no chão, caído, ferido. É todo aquele, independente da religião, da fé que professa, da cor, da raça, do credo, do país, da cidade. Independente disso tudo, é aquele que está caído no chão. Esse é o meu próximo, esse é o teu próximo, esse é o nosso próximo. Aí Jesus Cristo quebrou todas as barreiras. E ele disse, olha, samaritano não se comunica com o judeu, mas samaritano parou para ajudar o judeu. Ele quebrou todas as barreiras aqui. O nosso próximo é todo aquele que está precisando de uma roupa. É aquele que não tem o que vestir, aquele que não tem o que calçar. É aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que beber, aquele que está com sede, aquele que está com fome, aquele que não tem o que comer. Esse é o meu próximo, esse é o teu próximo. Independente de crença, raça, cor, religião, esse é o meu próximo, esse é o teu próximo. Essa é a pergunta do início e é essa pergunta respondida. Que o Senhor venha te abençoar nesse dia maravilhoso. Que o Senhor venha te abençoar, sua casa, sua família. E eu faço aqui te peço que reflita. E também peço a Deus que eu e você sejamos, a partir de hoje, um bom samaritano. Que independente de eu ter inimizade com alguém ou não, que independente da igreja, da placa da igreja, independente de ser pastor ou padre, ou seja lá o que, líder religioso, independente de ser político, de ser quem quer que seja, que nós sejamos o bom samaritano aqui nessa terra. Que nós venhamos dar exemplo, que nós venhamos estender a mão para quem está caído, que nós venhamos a dar um copo de água para aqueles que estão com sede, que nós venhamos a dar um prato de comida para aqueles que estão com fome, que nós venhamos, Jaime, dar um abraço naqueles que estão precisando de abraço, que nós sejamos o bom samaritano dentro da nossa casa, principalmente dentro do casamento, com os nossos filhos, com os nossos familiares, na escola, na faculdade, no nosso trabalho, na nossa cidade, que nós sejamos o bom samaritano, que tanto o Senhor Jesus aqui contou a história maravilhosamente perfeita, que nós sejamos esse bom samaritano. Que Deus venha te abençoar nesse dia de hoje, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o teu negócio, a tua faculdade, o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração para você aqui, bem rápido. Feche seus olhos aí, que você em casa, você que está nos assistindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Deus, a família desse homem, dessa mulher que está nos assistindo. Abençoa o jovem, abençoa os filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, o empresário, abençoa aqueles que estão nos assistindo nesse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nós venhamos ser como bom samaritano. Que eles sejam como bom samaritano também. Que eles estendam a mão àqueles que estão precisando. E que as pessoas também possam enxergar, Pai. Possam ter empatia, compaixão umas pelas outras. Que vejam o mundo como está. Tendo tanto problema, tanta aflição, tanta adversidade. Mas mesmo assim, resplandecer como luz, como nosso irmão Jaime falou. Que nós sejamos a luz desse mundo e o sal da terra. Que nós venhamos resplandecer como luz em meio às trevas, em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio ao deserto, em meio aos mares, em meio aos vales, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser esse bom samaritano. Que
Que nós possamos ter empatia e amor pelo próximo, de fato. Amar na prática, de verdade. Não só de boca, mas sim não só de palavras, mas sim de práticas, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo nesse dia maravilhoso. Abençoe a casa, a família, os filhos, o casamento, as finanças. Faz prosperar. Vem curando, vem sarando, vem trazendo renovo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Jaime, despede do povo aí. Que Deus abençoe a família, a casa de vocês, o trabalho, em nome de Jesus. Seja praticante da verdade. A pergunta que eu vou lhe fazer nesta tarde é: você vai fazer a obra de Deus ou vai ficar só olhando? A pergunta é essa. Você vai ajudar ou vai ficar só olhando? Boa. Glória a Deus. Quero também aqui, desde já, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco até agora. No próximo programa, fique com a gente também. Temos palavras poderosas assim como essa, né? No programa Jesus Vem, Você Vai. Fique conosco. Até a próxima. Shalom, paz. Glória a Deus.